A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais uma vez estarmos reunidos aqui no nosso culto de doutrina live, para juntos servirmos ao Senhor. E eu quero nesse instante já orar junto com você, iniciando o nosso culto de hoje, em nome do Senhor Jesus. Relembrar os irmãos que estão nos acompanhando a convidarem seus amigos, reunir a família, compartilhar o link da nossa live para que possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. E estamos em pleno culto de doutrina da nossa congregação Assembleia de Deus, na Boa Vista 1, Igreja Apolo do setor 4 de congregações da Assembleia de Deus de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Oremos juntos ao Senhor. Querido Deus e Pai, outra vez estamos aqui em Tua casa, Senhor, juntos para Te servir e para Te adorar. Tu sabes da necessidade de cada coração que está presente aqui esta noite. Tu conheces a nossa vida, Tu conheces o nosso coração. E por isso mesmo, Senhor, nós Te rogamos, no nome santo de Jesus, que venhas estar conosco, ó Deus, durante todo este trabalho que vamos prestar a Ti, que a Tua mão esteja nos guardando, nos protegendo, guardando e protegendo também, Senhor, àqueles que estão em suas casas. Ó Deus, nós temos tantas necessidades, Tu sabes de cada uma delas, mas além das nossas necessidades, o Teu cuidado é muito maior e muito melhor. Portanto, Senhor, sê conosco esta noite, dirige-nos e abençoe a cada família que nos acompanha esta noite. A Tua igreja aqui na cidade de Parnamirim, Senhor, Teu servo, pastor Elinaldo, que preside esta igreja, o ajuda e o fortalece. Ajude as famílias, Senhor, aos pais, aos esposos e filhos, obreiros, membros congregados, novos convertidos, crianças, que todos sejam tocados por Tua mão. Dai-nos também, Senhor, a Tua palavra. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós Te rogamos estas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, não é? Como já de hábito fazemos nos nossos cultos de doutrina live, você está convidado a abrir sua harpa aí onde você estiver, no hino 432. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. É o que desejamos, né, meus irmãos? Aliás, aproveitando o tempo de pandemia, de quarentena, é mais tempo para você se consagrar ao Senhor em oração, em rogos, em jejum, ampliar a sua comunhão com o Senhor. Vamos, portanto, louvar a Deus. E mais uma vez, você está convidado a compartilhar a nossa live aí com quem você desejar e cantar junto conosco, tá certo? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Cante. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, salva.
teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Glória a Deus. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, ser de quem? Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, glória a Deus, no teu sangue puro carmesim. Você deseja isso? Toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. A última estrofe. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus. É meu desejo, espero que seja o seu desejo também, ser consagrado ao Senhor. E sabe, irmãos, por que devemos nos consagrar, nos dedicar a Deus? É porque Ele nos ama tanto, e o seu amor é insondável. O amor de Deus não pode ser qualificado, é grande, muito grande, que nossas palavras jamais conseguiriam narrar, descrever este amor de Deus. Por isso mesmo eu quero lhe convidar para cantarmos juntos o hino 396, Além do Nosso Entendimento. Este hino me lembra muito João 3,16, não é? Porque Deus nos amou de tal maneira. Louve ao Senhor, 396. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Enche o
abrange a todo mundo, atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, olha só, de um valor imenso, inaudito. Que sacrifício foi este? Dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Vamos juntos. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Ah, foi quem perdoou os pecadores. Olha só, rogos atendeu de quem? Dos malfeitores. Tem mais, quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus. É desse amor que nós estamos falando esta noite para você e para a sua vida. Dos malfeitores, quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus. Cante outra vez. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche meu coração, enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Não sei se você pode dizer, mas eu vou dizer, glória a Deus. Deus nos ama, ama você, ama a todos nós, ama o pecador também. E é por isso que a igreja ainda está sobre a face da terra, meus irmãos, para cumprir o seu papel evangelizador e anunciar este amor de Deus, este grande amor de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco, daqui do Rio Grande do Norte, de outros estados, de outras cidades. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Escute isso, eu tenho uma surpresa para você. Nós temos hoje a presença de uma representação do nosso conjunto de novos convertidos. Claro, o conjunto é bem maior. Nós temos uma representação de 4 irmãs que vieram louvar ao Senhor, representando o conjunto de novos convertidos de nossa igreja, e elas vão louvar ao Senhor agora. Acompanhe
e escute com bastante alegria o louvor que o novo convertido, o conjunto de novos convertidos, aqui na nossa igreja a gente chama de conjunto Novo Viver. Eles vão louvar ao Senhor agora. Você está convidado a acompanhar o louvor que eles vão cantar. É um hino muito conhecido. Aí na sua casa você pode louvar junto. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E é motivo de grande alegria de estarmos aqui representando o conjunto Novo Viver. E é forte. Deus é mais. Palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai
Glória a Deus, que bênção, irmãos. Vai passar, não é? Esta mensagem é uma mensagem que certamente vai ficar gravada no seu coração e no meu coração também. Deixe-me dizer para você, aproveitando aqui este momento de culto ao Senhor, com tanta gente preocupada, mas ouça, vai passar, viu? A luta vai passar. O Senhor que nos trouxe até aqui, Ele vai continuar progredindo junto conosco, nos ajudando. Vai passar, tudo passa, irmãos, só Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Então não se preocupe não, pode ser que você esteja atravessando uma crise, uma dificuldade, uma luta talvez, quem sabe de fato uma guerra mesmo, não é? Há pessoas doentes, pessoas morrendo no mundo todo, mas a mensagem de Deus para você hoje é esta: vai passar. Tenha um pouquinho de paciência, tome os cuidados necessários e confie no Senhor. Ele está cuidando de nós, está cuidando de você. Em algum momento, esta luta vai passar, tá certo? Meus queridos, nós estamos em um culto de doutrina, como você sabe. Estamos estudando o livro de Tiago, a carta, ou epístola, se você quiser considerar, de Tiago. E durante este ano, estamos estudando desde o início do ano, desde janeiro, falamos sobre diversas coisas, iniciamos lá no comecinho, nas primeiras palavras, nos primeiros versículos de Tiago, falando sobre tentação, como vencer a tentação, como vencer a luta, não é? E depois principiamos também a falar sobre a sabedoria de Deus. Já quero convidar você a tomar a sua Bíblia aí, onde você estiver, junto com sua família, porque daqui a pouquinho nós já vamos ler a palavra de Deus e vamos sim estudar o que estamos nos propondo neste estudo sobre doutrinas e práticas para a vida cristã, amados irmãos, queridos irmãs. E neste dia, hoje, nós estamos começando um novo estudo bíblico. Você já pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Já estudamos, como já lhe disse, sobre tentação, sobre sabedoria de Deus. Falamos sobre as aparências da vida, não é? Abordamos ali a aparência da pobreza ou a riqueza, as aparências sociais, não é? Com base no muito forte de Tiago. E hoje continuaremos a estudar a palavra de Deus, falando sobre o crente e a ira. Hoje ainda, propriamente, não chegaremos neste tema, é apenas um estudo introdutório, mas muito bom, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E se algum dia na sua vida você se irou com alguém ou com alguma coisa, eu lhe convido a acompanhar o estudo desta noite, não é? Aliás, quem nunca se irou, quem nunca se aborreceu? Eu costumo dizer que você tem direito a se aborrecer pelo menos uma vez na vida, somente uma vez, viu? Mais do que isso não é possível. Alguém vai dizer assim, tem que ser pelo menos uma vez no dia, não é? Mas a gente entende perfeitamente. Então quero lhe convidar, querido, querida, para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler hoje apenas 3 versículos. Tá certo? E como já lhe disse, teremos aqui uma palavra introdutória geral. Você pode abrir sua Bíblia aí. Espero que você esteja conseguindo hoje. A gente montou aqui um layout diferente para você poder acompanhar o estudo aqui no nosso monitor de imagem ao lado. Você pode acompanhar também o estudo e os versículos e textos que teremos. Mas na leitura da Bíblia, normalmente a gente abre a Bíblia. Então, por favor, abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21, tá certo? Na minha Bíblia, a epígrafe deste texto fala sobre a prática da palavra de Deus. E diz assim, versículo 19: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
versículo 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei, veja só, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ore comigo ao Senhor, agradecendo-lhe por esta palavra. Querido Deus, nós te somos gratos outra vez em nome de Jesus, porque a tua palavra é pão para a nossa alma, Senhor. A tua palavra é alimento para nosso espírito, é luz, é esperança. E nós te louvamos, ó Deus, e pedimos ao lado do nosso louvor que tu nos abençoes esta noite a compreender o que a tua Bíblia nos diz, a tua palavra nos fala esta noite. Ó Senhor, que possamos ser guiados por ti, abençoados por ti, e que tudo que ouvirmos e falarmos aqui venha do teu coração, e que a tua palavra fale conosco outra vez. É o que te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, motores aquecidos. Então você, como de costume, espero já ter tomado aí papel e caneta para anotar os textos que vamos ler nesta oportunidade que falaremos sobre o crente e a ira. Vou fazer como fazem os pregadores hoje. Você, se tiver alguém aí do seu lado, olhe para esse crente aí do seu lado e pergunte para ele: você já se irou alguma vez na vida? Né? Se tiver alguém, deve ter balançado a cabeça ou dito que sim, não é? Quem nunca se irou, não é? Portanto, hoje falaremos sobre o crente e a ira. E nós estamos sendo muito abençoados, graças a Deus, pelos estudos que temos e por mais esse estudo também. Na verdade, este já é o quarto estudo desta série que estamos tratando neste ano, Tiago, Doutrinas e Práticas para a Vida Cristã. Como já disse, falamos sobre tentação, falamos sobre sabedoria de Deus, as aparências da vida. Este é o quarto tema. Estamos tratando sobre o crente e a ira, não é? E quero acreditar que é muito enriquecedor podermos desfrutar demais esta bênção, estudar a palavra de Deus. É uma bênção aprendendo com a palavra do Senhor. E quando estamos falando sobre ira, queridos, estamos tratando sobre o controle das nossas ações e das nossas reações. E aqui eu já começo a lhe perguntar: como você reage quando você é contrariado? Quando você é contrariada? De que maneira você costuma reagir quando as pessoas não fazem o que você quer ou não dizem aquilo que você gostaria de ouvir, não é? E às vezes até quando as situações não se resolvem no seu tempo, na sua maneira, qual é a sua reação? É sobre o controle da ira, o controle das nossas reações, das demandas do coração, que nós vamos tratar com base neste texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. A partir de hoje aprenderemos com Tiago sobre a ira, sobre ira. E ira é uma das reações mais marcantes do caráter das pessoas divina, angélica e humana. Deixe-me só parar aqui um pouquinho para lhe explicar isso. Pessoas divina, angélica e humana. Esses três níveis de pessoa sentem ira. Em um determinado momento ou outro, você vai encontrar na Bíblia seres humanos irados, anjos irados e o próprio Deus irado. O famoso sermão pregado há muito tempo, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Famoso sermão muito conhecido, você já deve ter ouvido falar. O que demonstra por este sermão e também pela palavra de Deus, que Deus em algum momento se ira. Em algum momento Deus se enfurece. Aliás, há diversas expressões para identificar a ira de Deus na Bíblia. Hoje falaremos um pouquinho sobre isso. Mas com relação aos homens, a ira é um sentimento natural. Quando revela refutação, quando revela repulsa, desaprovação por alguma coisa que foi dita, que foi feita, por algo que
não lhe agrada ou por alguém, não é? Papais normalmente se irritam com os filhos, se iram muitas vezes, não é? E se controlam em alguns casos para não fazer coisa que não deve com os filhos, não é? O dicionário Aurélio e outros dicionaristas de língua portuguesa definem a ira como sendo um arroubo de cólera ou de raiva, uma indignação forte, não é? E em alguns casos um certo desejo de vingança. E eu já lhe disse e repito que a ira não é algo de outro mundo. Você pode em algum momento se irar. A questão é as razões que lhe levam à ira, por que se irá, e mais do que isso, além do porquê se irá, como você reage, como você age quando está tomado de ira. Este é o problema. A ira em si mesma não é pecado. Pecado pode se tornar agir com ira. E aí sim, agindo com ira, muitas vezes nós corremos um risco de perder o controle, dizer alguma coisa que possa ferir alguém, desagradar alguém, não é verdade? É sobre todas essas coisas que trata o estudo que estamos iniciando esta noite, a partir de agora, falando um pouquinho com você sobre a ira de Deus, não é? Eu já lhe disse que tanto o homem, quanto o homem pessoa humana, não é? Tanto anjos quanto a própria pessoa de Deus podem se irar em algum momento. E eu selecionei para a gente ter uma ideia geral do que é a ira de Deus revelada na Bíblia, 2 textos que eu quero lhe pedir, se você puder anotar ou acompanhar aí em casa onde você está. É um no Novo, aliás, os 2 textos no Velho Testamento. Êxodo capítulo 32, versículos 9 a 14. Eu vou ler e fazer algumas inserções aqui rápidas. E o outro único versículo no livro de Salmo, capítulo 90, versículo 11. Anotou? Vou repetir. Êxodo capítulo 32, versos 9 a 14. E Salmos, capítulo ou número 90, versículo 11. Vamos lá para Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés. Preste atenção à narrativa do livro. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Em algumas versões diz que é um povo duro de coração, duro de nuca, é rebelde. Agora, pois, diz Deus a Moisés: deixa-me para que o meu furor se acenda contra este povo. Olha a ira de Deus aí. O meu furor se acenda contra este povo e o consuma. E eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, não estava irado, né? Suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? O teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal, Deus para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra? Olha a pergunta de Deus, de Moisés a Deus: torna-te do furor da tua ira. Perceba, Moisés entendeu que Deus estava irado. Olha, Deus, torna-te, volta do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Perceba, Moisés vê Deus irado e diz: Senhor, volta-te, arrepende-te. O arrependimento de Deus, Deus não se arrepende. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entenda, esta linguagem bíblica aqui chama-se de linguagem em modelo humano, em jeito humano, linguagem antropomórfica. Arrepender de Deus é mudar de parecer. Então Moisés pede: Senhor, arrepende-te deste mal contra o povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, dos teus servos, os quais tu tens jurado por ti mesmo. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, darei a vossa descendência esta terra, toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. E escute, vale um glória a Deus, o versículo final, versículo 14.
Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus mudou de opinião, mudou de parecer, movido pela oração de Moisés, que lhe pedia: Senhor, volta da tua ira, arrepende-te da tua ira. Mas na frente, escreve o Salmo 90, também Salmo de Moisés, versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? É um desafio. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Então, bastante estes dois versículos, irmãos, para provar que o nosso Deus é um Deus que se ira. Agora perceba na própria narrativa de Êxodo 32, que Deus não se ira sem causa. Ele se irou aqui por causa do povo que era rebelde. O texto diz que o povo era de dura cerviz, e isto acendeu o furor de Deus, acendeu a ira de Deus. Ira na Bíblia está sempre ligada a calor, a inflamar, a encher, não é? E nós vamos verificar isto um pouquinho mais para frente. Acompanhe-me, portanto, neste texto. A palavra ira, em seus vários correlatos na Bíblia, não só na conjugação verbal, mas nos seus vários significados bíblicos, inclusive significados futuros, escatológicos, ocorre cerca de 525 vezes no Velho Testamento. Vejam só vocês, 525 vezes somente no Velho Testamento. Há algumas variantes no hebraico, no original, anaf ou af, e essas expressões têm a ver com nariz, tem a ver com respiração forte, ofegante, não é? Alguém que é uma expressão típica da ira, que é alguém encher-se de ar. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, há uma expressão típica do nosso povo, que é pegar ar. Pegar ar quer dizer você ficar com raiva. E o entendimento do original hebraico é justamente esse. De ira é anaf, é você se encher de ar, é você ficar folegante, ficar ofegante de tomar ar, de se irar, aquela expressão brava, não é? Já no Novo Testamento, o termo para ira, evidentemente, é grego, é orge, e aparece mais de 70 vezes. Então você tem coleções de textos sobre ira no Velho Testamento, 525 vezes, no Novo, 70 vezes. Isso nos dá uma ideia de como esta reação típica de homens e também de Deus e de anjos aparece na Bíblia. A ira de Deus é uma das mais conhecidas reações divinas. Deus ama, Deus perdoa, Deus abraça, Deus entende, Deus vai buscar, mas Deus também se ira, Deus também sente raiva. E eu quero já entender a misericórdia e a graça de Deus e dizer para você e prestar atenção, eu também preciso disso, que a gente se porte, meus amados irmãos, de modo a nunca provocar a ira de Deus. O Velho Testamento diz assim, que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus tão forte, tão poderoso, um Deus que é fogo e fogo consumidor. É melhor apelar para a graça de Deus, não é verdade? A ira de Deus é uma das suas reações, das reações divinas mais conhecidas, mais marcantes do caráter divino. Jeremias capítulo 51, versículo 45, anote aí, Jeremias 51, 45, Deus diz assim, sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Da ira de Deus é para a gente fugir. Romanos capítulo 9, versículo 22, que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha lá, Deus querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, queridos, é muito marcante no caráter, na personalidade de Deus. Deus é uma pessoa e, portanto, tem persona, tem marca, tem caráter.
E nesse seu caráter também há um momento em que ele se pode irar, como vamos verificar. Geralmente a ira de Deus é rápida. A ira de Deus, e eu quero aqui levantar a minha mão, se você puder, faça isso também, dizer glória a Deus, porque a ira de Deus, diz a Bíblia, que é rápida. Ela não é uma ira duradoura. Imagine você, Deus irado constantemente. Não, mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura só um momento, geralmente de modo rápido. E sempre que Deus se ira, Ele se ira para demonstrar a sua reprovação, normalmente algum pecado, alguma ação divina. Veja, por exemplo, o caso de Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus se irou contra Moisés. Olhe, observe. E Moisés era amigo de Deus. Poucas pessoas na Bíblia são descritas como amiga de Deus. Moisés era uma dessas pessoas que via a Deus face a face. E Deus se irritou, se irou contra ele. Quando Moisés retrucava com Deus, pedindo sinais, duvidando da sua chamada, e Deus diz, Êxodo 4,14, acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem. Porque Moisés dizia: eu sou pesado de língua, não sei falar direito. E aí Deus se irrita contra ele. Há um texto interessante em Êxodo 4,14, já lemos, mas em Êxodo 22, 24, há uma curiosidade bíblica sobre a ira de Deus. Diz que o Senhor avisou a Israel, avisou o seu povo, que ele atingiria com ira àqueles que defraudassem o direito de uma viúva que lhe clamasse. Veja que coisa interessante. Êxodo 22, 24. A minha ira se acenderá, diz Deus, e vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Deus avisou: se uma viúva clamar a mim, reclamando os seus direitos, eu atingirei a vocês com a minha ira. Isso porque Deus está interessado em proteger aqueles mais combalidos, mais sofridos. E no caso de Israel, uma viúva certamente perderia todo o seu sustento, e se ela clamasse a Deus, a ira do Senhor haveria de lhe atingir. Veja com quem você está mexendo, viu? Não mexa com as viúvas de Jesus não, que você pode se dar muito mal e acender a ira de Jeová contra a sua vida. É promessa de Deus. De modo especial, para você entender um pouquinho melhor o caráter de Deus quando está irado, há agendado um certo dia da ira, eu coloquei aí entre aspas, um certo dia da ira, ou um certo dia da vingança, porque é uma época especial, onde Deus agendou na história da humanidade, especialmente após o arrebatamento da igreja, onde Ele vai derramar toda a sua ira. Se você já leu a Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, depois das cartas às igrejas da Ásia, as 7 cartas, há uma descrição de selos, uma descrição de trombetas que serão tocadas e de taças que serão derramadas, que são castigos. E esses castigos sobre toda a humanidade representam o dia da ira de Deus, o dia da vingança de Deus. E nós classificamos que estes castigos haverão de acontecer na primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio, correspondentes à primeira metade da 90ª semana de Daniel. Você pode acompanhar isso lá em Daniel, profeta maior Daniel, e verificar que este dia da ira de Deus está marcado, onde Deus despejará toda a sua ira contra a humanidade, castigando-a e entregando-a neste tempo ao governo mundial, ao governo do anticristo. Aliás, esta semana eu fui muito perguntado sobre esta questão de coronavírus. Está se falando muito em nova ordem mundial.
Algumas pessoas assustadas com notícias por aí de gente marcando data para escurecimento. Há uma falsa profecia acontecendo aí nas redes sociais para 3 dias de escurecimento. Há uma outra profecia, se é que podemos chamar de profecia, de gente achando cabelo dentro da Bíblia, colocando na água, dizendo que isso vai ser curado. Irmãos, isso são coisas falsas. Não há nenhuma base bíblica para isso. Me perdoe a expressão aqui, mas isso é uma verdadeira criancice, é uma meninice, é uma idiotice, é uma palhaçada. Dizer que demônio pode ser interrompido por paredes físicas, que você não pode olhar para a porta, isto não tem base bíblica. O Velho Testamento nos orienta que se uma profecia desse tipo não acontecer, é falsa. E é bastante você esperar o tempo passar para ver que isso não tem nenhuma fundamentação bíblica. Mas voltando aqui para o nosso estudo, muitas pessoas estão preocupadas com esta questão da nova ordem mundial. Há notícias de que o Papa, por exemplo, marcou e depois adiou uma reunião com os líderes para uma nova agenda mundial. Por essa questão da pandemia, há colégios de países fazendo esforços financeiros. Já se fala no combate à pandemia com recursos internacionais. Países estão se ajuntando, comandados pela França e por outros países, pelo bloco europeu, juntando dinheiro. Então você está vendo uma certa movimentação em nível mundial, o que é um verdadeiro ensaio para o governo do anticristo, para o governo mundial, que a Bíblia identifica como o governo da besta, sob o símbolo do homem renovado, do homem reforçado, que é o anticristo, pelo seu número, pelo seu logotipo 666. Nós estamos vendo isto acontecer. Muita gente está assustada, e me permita dizer, eu não estou. Eu estou dando glória a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo. É verdade, aquilo que a Bíblia nos orienta, nos ensina, profetiza, estamos vendo acontecer. E eu lhe exorto a glorificar a Deus também, porque o dia da ira do Senhor está chegando. Veja, por exemplo, o que diz Isaías capítulo 61, versículo 2. Aliás, Jesus leu este texto quando ele pegou o rolo na sinagoga em Nazaré e fez referência a Isaías 61. Diz que Deus o enviou a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os tristes. Deus tem um dia onde Ele haverá de se vingar da humanidade. Romanos 2:5 diz que, segundo a dureza do coração impenitente, as pessoas entesouram ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Escute você, a ira de Deus haverá de se manifestar contra a ira da humanidade. Apocalipse capítulo 15, versículo 7 diz que um dos 4 animais deu aos 7 anjos que tinham as 7 taças de ouro, aquelas taças que eu já lhe citei, cheias. As taças estavam cheias da ira de Deus, Deus que vive para todo sempre. Então, queridos irmãos que nos escutam aqui no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, em todo o Brasil, você que nos escuta, entenda isso. Deus tem um dia agendado para derramar a sua ira. Eu quero lhe convidar a dizer glória a Deus, porque nós, a igreja do Senhor, não seremos alcançadas por esta ira de Deus. Lembra-se da promessa? Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Glória a Deus, estamos salvos, estamos guardados desta ira de Deus que haverá de ser derramada sobre toda a humanidade. Deus se irou contra Moisés, recapitulando aqui, e ele também tem um dia marcado, o dia da sua ira. A ira de Deus, normalmente é resultado
de uma provocação quase sempre resulta em castigo. Deus não vai se irar à toa. E quando a Bíblia descreve a ira de Deus, nós estamos estudando sobre o crente e a ira. Estamos falando um pouquinho introdutoriamente sobre a ira de Deus. Então perceba, quando a Bíblia diz que Deus se ira, alguma coisa aconteceu. Deus não se ira sem razão. Irou-se o Senhor. Por que Deus se irou? Alguma coisa aconteceu. Números capítulo 11, versículo 1, diz que aconteceu que queixou-se o povo falando mal, o que era mal aos olhos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Deus se irou porque o povo falou mal. E nos livros do Pentateuco, especialmente em Êxodo e em Número, você vai ver o povo provocando a ira de Deus, sempre, constantemente. Diz que o fogo do Senhor se acendeu. Lá em Números 11:1, o fogo do Senhor se acendeu. E lá no finalzinho deste capítulo, no versículo 33, diz que o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumiu os que estavam na última parte do arraial. Quando a carne, eles reclamaram, murmuraram pedindo carne, e diz o versículo 33, Deus mandou carne e enviou cordonizes. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, vejam isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e ele feriu ao povo com uma praga muito grande. Perceba, o povo murmurou, Deus atendeu a murmuração do povo, porque ele enviou carne, lhe enviou cordonizes. Mas quando eles estavam comendo, Deus se irou e lhes enviou uma praga. Eles mal engoliram a carne e a ira do Senhor estava acesa. Ei, querido, é melhor, eu digo outra vez a você, é melhor a gente apelar para a graça, para a misericórdia. Nós cometemos tantos erros, não é verdade? Tantas vezes nós pecamos e corremos o risco, sim, de acender a ira de Deus contra nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu selecionei aqui, a nível do nosso estudo, algumas atitudes na Bíblia que provocaram a ira de Deus, apenas para você entender um pouco melhor como Deus reage quando Ele é provocada a sua ira. Que ações na Bíblia podem provocar a ira de Deus? Primeiro, a constante desobediência. Deus se irrita facilmente com o pecado, mas sabe aquele pecado reincidido, praticado é uma necessidade da humanidade inteira não abandonar a Deus. A filha de Billy Graham,
disse para toda a América do Norte ouvir: sabem por que os Estados Unidos da América está na condição que está? Porque abandonou a Deus. Eu posso dizer também que o Brasil atravessa muitas crises como atravessa, e tem tantas lutas como tem, porque abandonou o Brasil. Governos tentaram implantar princípios contra a palavra de Deus: o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, da propagação ao feminismo, da estadualização, colocar isso em leis como se fosse normal. Este país atentou contra a palavra de Deus e está sob o juízo de Deus. Oremos para que Deus aparte-se, como fez Moisés. Oremos para que Deus volte da sua ira. Oremos pelo nosso país, pelos governos, para que o Senhor nos ajude nisso. Outra coisa que provoca a ira de Deus, queridos, é o descumprimento das ordens divinas. Josué capítulo 7, versículo 1 diz isso. Um pouquinho mais na frente, a idolatria. Juízes 2:12. A idolatria é um dos pecados mais graves. Irritam a Deus com muita facilidade. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e que tiraram da terra do Egito. Foram após outros deuses, diz a palavra do Senhor, dentre os deuses dos povos que havia ao redor dele, adoraram a esses deuses, e uma vez adorando a esses deuses, provocaram o Senhor a ira. A idolatria provoca a ira de Deus. Você vai me dizer: eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus, ou eu sou de denominação tal, eu não adoro ídolos, eu não tenho ídolos, Deus já me tirou de outras denominações, de outras religiões, lá sim havia ídolos. Você pode dizer isso, mas cuidado, não são apenas imagens, não são apenas feituras de barro, ou de pedra, ou de outro material que são ídolos. Muita gente tem interposto na sua relação entre Deus e a própria pessoa amores, paz, trabalho, dinheiro. Isto também são ídolos. Tenha muito cuidado. A idolatria provoca a ira de Deus e toda sorte de impiedade e de injustiça. Romanos 1:18. Você já deve ter anotado aí, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. De modo geral, queridos irmãos, queridas irmãs, todo e qualquer tipo de pecado, mas muito especialmente a prostituição, a impureza, a paixão desenfreada, os pecados de ordem sexual, de modo geral, provocam gravemente a ira de Deus. Há uma palavrinha no original grego que é porneia, e identifica todo esse tipo de ação pecaminosa, os pecados sexuais na Bíblia. E Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6 identificam com muita clareza a ira de Deus contra este tipo de atitude. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, neste culto de doutrina que você está nos acompanhando, estamos falando sobre a ira e o crente, ou o crente a ira. Estamos introdutoriamente abordando aqui a ira de Deus, dizendo para você que estas coisas, o pecado, a idolatria, a rebeldia contra a ordem de Deus, contra a palavra de Deus, provoca a sua ira. Mas eu tenho aqui uma outra informação boa para você. Você deve estar percebendo aí na sua tela muitos versículos, não é verdade? Nós não vamos ler todos, evidentemente. Lá no início do estudo eu disse que a palavra ira aparece no Velho Testamento cerca de 525 vezes. Ora, nós não vamos estudar todas estas palavras que acontecem, que ocorrem no texto sagrado. Muito bem, estamos falando sobre ira de Deus,
E eu tenho uma notícia boa para você. Embora ameaçadora, a ira divina corresponde ao zelo do caráter de Deus, ao zelo e à pureza divina. E tem aí uma série de versículos, se você tiver condições, anote aí. Eu vou apenas citar alguns. Deuteronômio 6,15, Deuteronômio 29:20, Deuteronômio 32:21. São versículos que dizem: a ira do Senhor se acendeu, provocaram a ira de Deus, o Senhor manifestou a sua raiva, a sua cólera, a sua ira. São textos sinônimos. Ainda Josué capítulo 24, versículo 19, este eu gostaria de ler com você. Disse Josué ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a transgressão nem os pecados. Vejam, a ira de Deus tem a ver com o seu zelo, com o seu ciúme. O original grego no Novo Testamento, estamos citando o Velho, mas no Novo Testamento, o original grego para zelo, para ira, também tem a ver com zelar, com buscar, zeloós, tem a ver com a pessoa ter cuidado. E às vezes o cuidado inflama, não é? Que pai que não cuide de seu e não se irrite muitas vezes, que esposo ou esposa que ame seu cônjuge e algumas vezes não se irrite contra ele, zelando, cuidando, não é verdade? Mas eu quero dizer, glória a Deus, porque a ira de Deus é justa, não é? Romanos capítulo 3, versículo 5 diz que Deus é justo e portanto a sua ira é igualmente justa. Romanos 3,5: se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Claro que não. E Paulo neste texto ele diz: eu falo como um homem. Romanos 3,5, confira aí na sua Bíblia. Seria Deus injusto se ele trouxer a ira contra nós? Obviamente que não. Nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a atração da ira de Deus. O pecado gera a morte. Se Deus se irá contra nós, ele não está sendo injusto. Mas por que eu digo glória a Deus e lhe convido a dizer glória a Deus também? Porque a ira de Deus também se refere a castigar, a juízo, mas ela é rápida. E maior do que a ira de Deus é a sua misericórdia, é a sua graça. Isto vale um glória a Deus, não vale? Muito bem. A ira de Deus também se refere ao castigo final sobre todos os homens. Nós já lhe dissemos esta noite que Deus tem agendado um dia chamado Dia da Ira, em que Ele há de julgar as nações. E em Mateus capítulo 3, versículo 5, por exemplo, fala desta ira, não é? Que Deus haverá de derramar sobre as pessoas. Mateus capítulo 3, versículo 7, diz a palavra do Senhor: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, Jesus diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não é? Aliás, esta é uma palavra de João Batista, não de Jesus. Fugir da ira futura. Deus tem um dia em que ele haverá de julgar a todos os homens. Um dos textos ou dos livros mais escatológicos da Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz que nós esperamos dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, escutem isso, quem é este Filho que Deus ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Glória a Deus. Deus tem um dia agendado em que Ele há de julgar as nações com sua ira, mas a nós, a sua igreja, Ele haverá de nos livrar. Não é verdade? Dá vontade de dizer um glória a Deus bem gostoso, não é? Portanto, querido irmão, querida irmã, estamos estudando esse texto, já estamos partindo para o encerramento deste culto, falando sobre a ira de Deus.
É consolador para nós, para mim e para você, descobrirmos que antes de Deus agir com ira, Deus empreende, Deus utiliza toda a sua misericórdia. Eu diria um pouco mais, diria que Deus gasta toda a sua paciência, esperando o arrependimento do homem. Sabe por quê? Porque Deus é tardio em irar-se. E essa é uma notícia muito boa. Embora Deus julgue com justiça, Deus não tem o culpado por inocente. Mas antes de Deus condenar, antes de Deus julgar, antes de Deus descer juízo, Ele utiliza toda a sua graça, toda a sua misericórdia, inclusive esperando que esta pessoa se arrependa. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, Deus tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. A ira de Deus é devastadora. A ira de Deus é destruidora, não tenha dúvida disso. Mas ainda bem que Ele demora em se irar, porque antes dele se irar, Ele trabalha misericórdia e graça. É o que diz Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é longânimo, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, que não tem o culpado por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perceba quanta misericórdia Deus tem sobre nós. Um versículo que eu descobri na Bíblia, no profeta menor Naum, capítulo 1, versículo 1, diz lá a palavra do Senhor: o Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, mas grande em poder, não tem o culpado por inocente. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que esta rápida introdução esta noite, falando sobre o crente à ira, abordamos introdutoriamente aqui a ira de Deus, fique no seu coração com estas duas importantes informações. A primeira delas é que Deus se ira, sim, mas a segunda, e tão importante quanto a primeira, é descobrirmos que Deus é longânimo e tardio em irar-se. Portanto, vivamos sob a égide da graça de Deus. Apelemos sempre para a misericórdia, para o perdão, para a benignidade, para a longanimidade do Senhor na nossa vida, e nunca, jamais busquemos irritá-lo de qualquer forma que seja. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero já deixar agendado com você para na próxima semana, às 19 horas, nesta mesma live, digamos assim, não é? Eu ia dizer neste canal, mas nós não estamos na TV. Estamos no YouTube, estamos na internet, no Facebook, estamos também no Instagram, o pessoal do Instagram, paz do Senhor. Os irmãos, Deus os abençoe. Enfim, eu quero lhe convidar para, na próxima semana, estarmos juntos, reunidos, para falarmos, olhem só, sobre homens irados. Vamos descobrir aqui na Bíblia pessoas que se irritaram, que se iraram, e como reagiram a esta ira, não é? E como também trataram a esta acepção tão difícil na vida das pessoas, tá bem? Então você está convidado para a próxima quarta-feira, no nosso culto de doutrina live, estarmos juntos para estudarmos sobre homens irados, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero lhe convidar para você, de alguma maneira, desejando poder colaborar com a igreja, nós estamos colocando aí na sua tela a conta da Assembleia de Deus de Parnamirim. Se você desejar, estiver em condições, você pode sim fazer o seu depósito. Nesses dias de pandemia, estamos realmente bastante necessitados, que você possa colaborar e utilizar-se
da sua generosidade, não é? E enfim, e buscar atingir a sua meta, a sua oferta. Os irmãos que são daqui de Parnamirim já conhecem a nossa metodologia de como ofertar, mas você de longe pode, de alguma maneira, ofertar e ajudar a Assembleia de Deus de Parnamirim, tá certo? Mas é voluntário. Se você desejar, estão aí os nossos dados bancários para você fazer sua oferta. Os irmãos que dizimam podem também depositar o seu dízimo aí e nos informar. Oremos juntos agradecendo a Deus pelo culto desta noite. E vai aqui o nosso agradecimento a todos os irmãos que vieram cultuar ao Senhor conosco, os irmãos do conjunto Novo Viver, o conjunto de novos convertidos, aos irmãos da técnica. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aí onde você está, receba também o nosso agradecimento. Outra vez, novamente, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançados por este recurso que Deus nos permite ter enquanto estamos aí lutando contra esta pandemia, tá certo? Aí onde você está, feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos juntos ao Senhor, o nosso Deus. Querido Deus, outra vez rogamos a tua graça, rogamos sim, Senhor, a tua presença, apelamos a tua misericórdia. Senhor, tu és Deus verdadeiro, tu és Deus santo, tu és Deus real. Nós somos homens falhos e pecadores e temos sido, Senhor, negligentes quanto à tua santidade tantas vezes quando pecamos contra ti. Ainda bem, Senhor, e glórias sejam dadas a ti. Ainda bem que tu és o Deus que tardas em te irar, e antes da tua ira tu nos tratas com graça e com misericórdia. E é o que eu te peço esta noite, Senhor. Seja paciente conosco, ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda o Brasil, Senhor, as famílias, aos casais, ajuda a tua igreja, para que possamos, Senhor, uma vez que descobrimos tantas riquezas na tua palavra, ajuda-nos a controlar-nos as nossas ações e reações, para que te sirvamos, ó Deus, cada vez melhor, cada vez com mais força, com mais certeza, com mais sabedoria. Eu te rogo e te agradeço. Peço a tua bênção para todas as pessoas que nos acompanharam durante este culto de doutrina esta noite. Abençoe a cada um, Senhor, e nos ajuda a te servir com alegria e com um coração inteiro diante da tua face, diante da tua presença. Obrigado, Senhor. Continua nos guardando nesta pandemia, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Ame sua família. Cuide-se. Cumpra as recomendações sanitárias. E o demais, aquilo que não pudermos fazer, Deus fará por nós. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre todo o povo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Até quarta-feira, se Deus quiser. Irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos do Instagram. Que o Senhor possa abençoá-los também, em nome de Jesus. Um cheiro para todos vocês. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você quer variar